já creio na cura em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Você pode se colocar de pé só um pouquinho? Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma reflexão da palavra do nosso Deus nessa oportunidade. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. A partir do 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Tivemos a oportunidade de, no domingo pela manhã, falarmos sobre o elemento fogo. E ali trabalhamos sobre a natureza de Deus, do seu poder e do avivamento que Ele traz para o seu povo. E nessa oportunidade queremos falar sobre o vento, que também é um dos símbolos do Espírito Santo. Me dá só mais um pouquinho de som, Fernanda. A pastora grita mais que eu, então meu som tem que ser um pouquinho mais alto. É o tom de voz, né? Amém. Glória a Deus. É o microfone 1, Tiago. Me ajuda. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Não, abaixa um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Marcos capítulo 4, 35 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. 36, a igreja. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas do mar, as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38, a igreja. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. 40. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se assente, dando glória a Deus. O Espírito Santo, ele é caracterizado, simbolizado na Bíblia por várias características ou elementos: o fogo, o azeite, a água, a pomba. E nesse contexto aqui, o vento é símbolo do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: O vento de Deus sopra onde quer. E se você pensar sobre o vento, você vai refletir essa mensagem de Jesus, que ele sopra onde ele quer. O vento tem vontade? Vontade própria? A gente está diante de um texto em que Jesus decide passar ao outro lado, depois que alimenta, depois de milagre. E aí, no meio desse percurso, um temporal de vento vai sacudir o barco que estava os discípulos. O vento é forte porque faz com que as ondas sobrepujam o barco. E num vento forte, Jesus dorme na popa. Isso aqui é interessante, porque o vento está soprando forte e alguém está descansando. O vento está colocando a água dentro do barco e alguém está dormindo. E eles foram despertar Jesus sem entender: Não se te dá que nós perecemos? E Jesus levantou e diz que repreendeu. E a gente entende esse termo que é colocado na Bíblia, né, quando se fala espírito maligno, de repreender ou amarrar, que é, você só usa essa expressão para repreender demônio. E o texto diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te. E o texto diz que na mesma hora houve uma bonança, e os discípulos se perguntando: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E queremos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, se tratando nesse elemento chamado vento.
Como é que ele trabalha em nós? Quais são os seus propósitos quando ele sopra sobre nós? E a gente vai precisar entender e aprender que, diante de uma tempestade de vento, pelo menos duas perguntas temos que fazer: o porquê desse vento e o para quê? E nós vamos crescer quando, na segunda pergunta, nós fizemos a reflexão: para quê que está soprando esse forte vento? E o texto, ele mostra, no decorrer, que eles estavam indo a um lugar chamado Gadara, uma província. Lá eles iriam libertar um homem que morava no cemitério, que a sociedade já tinham investido em correntes, algemas, mas nada amansava aquele homem. E ele ruivava nos montes, e era lá que tinha as covas, nas rochas escavadas. Ele vivia lá perto de mortos, não tinha mais convívio social. Antes de Jesus pisar em Gadara, ele sofre uma tempestade de vento no mar. Por isso ele se levanta na madrugada, repreendendo o vento. A gente já começa a entender que existem ventos que são como prenúncio de uma libertação. Existem ventos que vão anunciar algo no mundo espiritual que está por vir. Por isso tenhamos que ficar atento e perguntar por quê e para quê desse vento. E nós vamos olhar para a Bíblia e o texto do Salmos 135, versículo 7, diz que Deus tira do seu tesouro ou de seus propósitos os ventos. A Bíblia diz que ele tem na palma ou no punho, ele encerra os ventos. Deus tem um domínio sobre a natureza. Ou você não leu no texto, ou ouviu uma mensagem, quando precisavam pagar impostos, Jesus falou: lança um anzol, vai pegar um peixe, uma moeda na boca dele, paga por ti e paga por mim. Quando ele manda lançar as redes ao mar mais alto, e alguém disse: nós já trabalhamos a noite toda, nada apanhamos mais, sobre a tua palavra vamos lançar a rede. E diz que pegaram grandes quantidades de peixe, que as redes se rompiam, tiveram que chamar os barcos vizinhos para ajudar e compartilhar da pesca maravilhosa, porque o Deus que você serve, que eu sirvo, ele tem poder sobre a natureza, e o vento está sobre o seu mandar. Ele pode repreender, ele se aquietar, ele pode repreender e vir a bonança, ou ele pode soprar mais forte para alguém entender que está vindo uma grande vitória na sua frente. Os ventos podem anunciar algo no mundo espiritual que está prestes a acontecer. Levanta a sua mão e diga assim: eu creio que os ventos sopram porque tem um propósito. Você sabia disso? Os ventos têm um propósito. Eu vou, dentre tantos, dizer 3 características aqui de quando o vento sopra e o porquê. Primeiro, corrigir alguém. Existem ventos que vêm de Deus para correção. Segundo, para tratar da vida espiritual de alguém ou ministerial. Tem vento que sopra quando alguém está aquém do chamado, e o vento sopra para tratar ele. Terceiro, o tempo também ele vem como julgamento. O vento vem como julgamento. Eu vou dar 3 referências. O vento da correção. Oséias 3,15 diz que Deus iria soprar um vento oriental para julgar a nação de Israel que estava em desobediência. Então tem vento que Deus sopra para corrigir. Segundo, tratamento. Jonas, no seu livro capítulo 1, versículo 4, Deus manda ele pregar para Nínive. Ele foge para Tarsis, entra num barco, vai para o porão, dorme lá escondido. É um profeta que não quer pregar, não quer anunciar. Ele está escondido e diz no capítulo 1, versículo 4, Deus soprou um forte vento e o barco quase quebra. Então existem ventos que são para tratar profeta. Terceiro, ventos que são para julgar.
Êxodo capítulo 15, versículo 10. A nação de Israel já está lá do outro lado do Mar Vermelho. Quem vem atrás? Faraó, seus cavaleiros, seus exércitos. E a Bíblia diz que Deus sopra um vento forte, o mar se fecha e eles são julgados no Mar Vermelho e todos são mortos, afogados naquele mar. Então Deus corrige, Deus trata e Deus julga com o vento. E é interessante que os velejadores, já experientes, eles têm muita cautela quando eles avistam um aluno que passou por todo um treinamento, teve toda uma instrução de como usar a vela do seu barco, e quando ele faz pouco caso disso e está em apuros no meio de uma tempestade de vento, se eles se aproximarem, se forem imprudentes, o barco do seu aluno, que está sendo chacoalhado pelo vento, ele pode produzir ondas e fazer com que o vento do instrutor, ou o barco do instrutor, ou os barcos que se aproximarem, eles possam tombar, eles possam virar, pelas ondas provocadas pelo barco de alguém que não segue as instruções. Ele aprendeu como manejar, como velejar, como colocar o ângulo, o grau certo das velas, mas ele está sendo imprudente. E aí o barco dele está no meio de um temporal de vento. Se você se aproximar, o vento pode derrubar o seu barco. Isso aqui é interessante, porque tem um texto que Paulo vai tratar sobre isso. Ele está falando de algumas pessoas que se levantaram na igreja e que foram oposição. E ele diz, eles propagam ventos de doutrina. E Paulo vai falar sobre Himeneu e vai falar sobre Alexandre, o latoeiro. E ele escreve para o jovem pastor Timóteo dizendo, tende cuidado dele, porque muito se opôs a nós na pregação do evangelho. Porque se Timóteo se aproximasse do barco de alguém que não quer velejar bem, não quer colocar a vela no grau certo para ser conduzido pelo vento, e ele vai trazer vento estranho, vai trazer tempestade que possa sacudir o barco de Timóteo, porque existem pessoas que, se você se aproximar, por ela estar imprudente, por ela não seguir a instrução do altar, a instrução da palavra, você pode entrar no vento que foi para a correção dela, foi para o tratamento dele. Foi o vento que foi para o barco onde estava Jonas, que todos passaram por aquela tempestade, por causa de um que está dormindo no porão. Então deixa eu abrir a boca de profeta para alguém aqui. Se Deus está tratando do teu filho, deixa Deus trabalhar. Se Deus está tratando do teu esposo, deixa o vento soprar. A correção é para ele, o tratamento é para ele. Não queira se aproximar se ele está sendo omisso na instrução que aprendeu. O vento vem também para corrigir. E nós precisamos aprender isso. Vai existir pessoas que não vai caber no seu propósito. Vai existir pessoas que não vai poder andar do seu lado. Então Deus vai deixar o vento soprar para poder trabalhar nela, tratar, corrigir. Então você precisa entender, os ventos de Deus trabalham. Os ventos têm um propósito. E é interessante que eles descobriram, e a física comprova isso. Isso aqui é interessante, Rafael. Se o vento estiver em popa, o barco ele não pode atingir alta velocidade. Entenda isso aqui? O que é um vento em popa no nosso linguajar? Quando você diz assim, pastor, hoje eu estou de vento em popa. Hoje eu estou em paz. Hoje eu estou tranquilo, estou de vento em popa. Está tudo tranquilo, mais perfeita paz. É o vento em popa. É aquele vento que ele vem para a popa do barco, de trás para frente, conduzindo o barco. E você coloca a vela a 90 graus e vai sendo guiado e conduzido pelo vento em popa. E eles descobriram que esse vento não é suficiente para fazer o barco sair em disparada. O vento não é suficiente para fazer o barco disparar. Por quê? Porque existe a calha no barco. E que ela automaticamente serve de freio, no mesmo tempo que o vento em popa está empurrando. Eu vou dar um exemplo prático aqui para quem dirige. É você descer uma ladeira em marcha. É o freio motor. Você sabe que ao mesmo tempo que você está tendo freio motor, coloca o ponto morto. Você vai descer numa disparada. E a calha, que ela serve para não deixar o barco ir fazendo zigue-zague, o barco vai reto, ela segura o barco para o barco também não ter
facilidade de tombar, essa calha ela acaba freando quando é o vento em popa. E aí eles descobriram e foram para a física, e tiveram a comprovação de que o vento que faz o barco atingir alta velocidade não é o vento que vem da popa, mas é o vento que vem de lado atravessado. E aí eles colocando a vela a 45 graus, o barco é capaz de ir mais forte do que o vento que vem atravessado. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa hora. O vento está soprando forte porque Deus não quer ver você parado. Deus não quer ver você acomodado. Ele sabe que nessa hora Ele te desperta para orar. Ele sabe que nessa hora Ele te desperta para ler a Bíblia. Ele sabe que nessa hora Ele te desperta para você entender o seu ofício profético. Está dormindo no porão, está aquém do chamado. Então Deus começa a permitir um forte vento. Ele vem atravessado, pega a vela hoje, coloca a 45 graus e diz: eu vou seguir adiante, avante, eu vou embora, não vou parar, não vou recuar. Nós já louvamos daqui, não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder. E Deus está sinalizando para você que o vento soprou na sua casa, é para você levantar a cabeça, seguir em frente e voltar a cumprir o seu chamado e obedecer àquele que te entregou dom, te entregou talento e tem de uma grande obra em tua vida. Então deixa o vento vir atravessado. Não tenha medo da força do vento, é apenas para despertar você. Já descobriram até a energia que se pode tirar do vento, e em Olinda estão trabalhando isso. Olha que coisa interessante, tantas propriedades, tantas características. O vento, ele sopra para cumprir alguns propósitos. E eu vou trazer aqui alguns pontos interessantes aqui sobre o propósito do vento. Eu já falei sobre correção, tratamento e julgamento, mas eu vou trazer aqui os benefícios que o vento traz. Primeiro, o vento traz uma revelação. Atos capítulo 27. Paulo está com alguns prisioneiros, se eu não me engano, 262. E Deus revela a Paulo no meio de uma tempestade de vento que ninguém iria morrer e eles dariam numa ilha. E vai soprar um vento muito forte naquela madrugada chamado Euroaquilão. No seu linguajar, para você entender, um tufão. E o que você faz quando vê o tufão? Tu vai encarar? Tu tem que ficar na sua, em oração, esperando ele passar. Paulo diz: Deus me revelou e mandou o seu anjo e disse que nós vamos dar numa ilha, não vai morrer ninguém. Então existem ventos que vai fazer alguém orar e Deus vai revelar o que está por vir. É por isso que tem gente que você não consegue entender humanamente falando. Como é que ele consegue ainda ficar nessa tranquilidade, nessa paz? Estou vendo o vento soprar na casa dele, eu estou vendo o vento soprar na empresa dele, e eu vou conversar com ele e diz: Deus vai me dar vitória, Deus está preparando um milagre, Deus está abrindo portas tremendas, mas o vento está soprando, Deus está preparando o melhor para mim. É entender no mundo espiritual, que alguém já está enxergando com os olhos espirituais, o que Deus já preparou pós esse vento. Eram os discípulos. Havia uma libertação de um homem com 6.000 demônios, porque ele diz, uma legião, um linguajar militar romana de 6.000 soldados, que estava deixando aquele homem morar no cemitério. Antes de Jesus chegar até lá para libertar, há um vento, uma tempestade de vento, para naufragar o barco. Então, ventos revelam o que vai acontecer, o que está por vir. E é interessante que Jesus, quando ele dá um sermão, que começa no capítulo 5 de Mateus e finda no capítulo 7, ele vai concluir falando de duas casas, que desceram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateu contra aquela casa. E o que acontece? A casa que estava edificada sobre a areia, foi grande a sua ruína, tombou. A casa que estava edificada sobre a rocha, permaneceu intacta. O que o vento fez ali? Revelou quem estava ouvindo e não praticando. Era o homem
imprudente, que edificou casa sobre areia. Desceu chuva, correu rio, sopraram os ventos. Olha o vento aí revelando uma casa que não está na rocha. E a casa que está na rocha? Caiu também água do céu, caiu chuva, correram rios, sopraram os ventos e ela não sofreu dano algum. Talvez você viu muita gente tombando nesse tempo de isolamento social. Talvez você viu muita casa aí na ruína nesse tempo de pandemia. O vento revelou quem está edificado na rocha e quem não está. Mas eu louvo a Deus porque eu permaneci na rocha. Você deve louvar a Deus porque você permaneceu de pé. Caíram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateu com ímpeto contra a tua casa, mas ela não caiu. Você está na igreja com a Bíblia na mão, servindo a Jesus, porque o vento revela quem está edificado e quem não está. O vento revela. O vento também traz provisão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Existia uma lei do estrangeiro, lá em Números capítulo 11, e os ventos sopravam nas fazendas, e os frutos que caíam, a ordem do Pentateuco era: o proprietário vai deixar o fruto no chão, porque o estrangeiro, o órfão ou a viúva que passar no caminho vai se alimentar do fruto que caiu. E sabe o que eles entendiam? Está numa jornada, está numa caminhada, um monte de fruto maduro no chão. Deus proveu o vento para me alimentar nessa tarde. Ventos que são soprados por Deus, eles trazem provisão. Terceiro propósito ou características ou benefícios que os ventos trazem: eles abrem caminhos em lugares desconhecidos. Você pode dizer amém por isso? Porque a Bíblia diz em Êxodo 14, 21, que soprou o vento dos quatro cantos e abriu um caminho no meio do mar vermelho. Se levantaram duas paredes de água para que o povo atravessasse aquele mar com os pés enxutos, em seco. Deus abre caminhos em lugares desconhecidos. Por que Deus permite vento ou sopra vento? Para você se reinventar, para você entender que existe uma porta melhor, para você entender que você tem um potencial. A empresa quebrou, você pode abrir uma maior. Não deu certo seu empreendimento, Deus te deu dinâmica, Deus te deu liderança, Deus te deu uma mente extraordinária para você se redescobrir nessa crise. O vento está soprando não é para matar, é para abrir caminhos em lugares que você nunca imaginou, e você vai atravessar e cantar o hino da vitória do outro lado. O vento sopra para abrir caminhos em lugares inimagináveis. Ele abriu caminho no meio do mar. Ele abre caminhos em lugares desconhecidos. O vento, ele também acelera o processo. Gênesis 8, versículo 1, diz que Deus soprou vento, um forte vento, para as águas do dilúvio baixarem. Para Noé, com sua família, com cada espécie de animal que entrou na arca, de casal de animal que entraram na arca, saíssem mais rápido daquela arca. Então existem ventos que aceleram o processo. O vento anuncia um novo ciclo da vida. Você olha para uma árvore que está desfolhada, está anunciando que ela vai ter um renovo. É um novo ciclo. Vai vir uma nova estação. Então o que você tende a esperar? Se você sabe e crê que Deus está no controle da sua trajetória, da sua caminhada, e o vento está soprando forte contra você, Deus está dizendo: eu estou acelerando um processo, porque eu vou trazer um novo ciclo, uma nova estação para a sua vida. Quem te vê pós esse vendaval não vai entender como é que você se reinventou, se superou, saiu dessa, está melhor do que quando entrou nesse vento, porque Deus está dizendo: eu estou trazendo ventos atravessados para acelerar o teu barco. Eu não quero te ver acomodado, trancafiado, cabisbaixo, resmungando da vida. Eu estou soprando vento para acelerar processos na
na tua vida. Há um novo ciclo que está por vir. Há uma nova estação de Deus que vai acontecer. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não se enganou a teu respeito. Todas as promessas liberadas sobre a tua vida continua no controle de Deus. Está na palma das mãos de Deus. Tu é a menina dos olhos de Deus. Deus está no controle de tudo. E o vento que sopra é para ele acelerar o processo. É para você caminhar a passos largos. É para você andar. É para você ir adiante. Deus não vai te deixar prostrado. O vento veio para acelerar processos na tua vida. Dá um glória a Deus por isso. Dá um aleluia. Ventos que acelera o processo. Aleluia. Bendito seja Deus. Agora, o que você precisa aprender é usar a vela do seu barco, porque o vento sempre vai soprar. Você sabia que a física também descobriu que ventos contrários, que vêm de frente para o barco, e é possível o barco ir adiante? Os camaradas descobriram isso na física. E é uma maneira de manejo da vela, Rafael. Eles colocam a vela aqui assim, e o vento vem de frente, e eles vão trabalhando a vela. E a calha não deixa o barco fazer o zigue-zague. E o barco vai indo contra o vento, eles vão fazendo assim. E o barco vai contra o vento. A questão é você aprender a velejar, a usar a vela em teu favor. O vento está vindo ao contrário, você vai para o joelho. O vento está soprando ao contrário, você vai para a palavra. O vento está soprando ao contrário, você jejua. O vento está soprando ao contrário, coloca a sua boca no pó. Quem sabe assim haja esperança. Você, em Deus, pode furar a força e a fúria do vento que vem contra você. Você sozinho com Deus é mais do que uma multidão. Você em pé na presença de Deus é mais do que uma nação curvada. Não se renda à força do vento. Deus tem o controle de tudo. Fura ele, vai adiante. Não pare, porque o Senhor tem propósito a teu respeito, até em ventos contrários a você. E a Bíblia diz que numa madrugada os discípulos estavam apavorados no barco, e Jesus, na quarta vigília, ele foi andando sobre as águas em direção aos discípulos, e eles gritavam: é um fantasma, é um fantasma. E ele dizia: sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro sai do barco. E Pedro literalmente, Denise, ele pisa sobre as águas. E a física não consegue explicar isso aqui, porque o material que estava líquido, para Pedro naquela madrugada, se tornou sólido. E Pedro vai andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro vai andando sobre as águas. Mas só que tem uma hora que Pedro afunda, Rafael. E Jesus levanta Pedro pela mão quando ele clama por socorro e diz: por que você olhou para o vento e duvidou? Quando você olha para o vento e não olha para Jesus, não coloca a sua vela de acordo com o instrutor, ele te ensinou, você tende a afundar. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e que encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, e alguém disse: eles estão bêbados. E Pedro, que um dia afundou porque olhou para o vento, ele agarra a oportunidade, usa a vela da maneira certa, se levanta naquela noite e diz: isso é a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Isso aqui é uma profecia do Espírito de Deus que é derramado. E a Bíblia diz que Pedro, no seu primeiro sermão, ganhou 3.000 almas para Jesus. O Pedro que afundou quando olhou para o vento, ele agora agarra a oportunidade do vento, usa a vela da maneira certa e é um grande ganhador de alma. O que Jesus está dizendo para você nessa noite: não importa quantos tropeços você teve, não importa as quedas no seu ministério, não importa o que deu errado, se
você colocar a vela da maneira certa, de acordo com o instrutor te ensinou, você vai furar a força do vento e Deus vai te usar nessa terra. Não importa o que aconteceu, Pedro. Se levanta agora e prega. No segundo sermão, 5.000 almas. E perguntavam para Pedro: o que nós vamos fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. O vento está soprando, meu irmão. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou no controle dele, eu queria te despertar. O vento está soprando na sua casa, eu queria te trazer para a igreja. O vento está soprando no seu trabalho, eu queria te trazer para o joelho. O vento está soprando na sua vida sentimental, eu queria te trazer mais para perto da Bíblia, mais para perto de mim. Deus está dizendo: eu estou no controle desse vento. Eu tinha que despertar alguém que estava dormindo. Eu tinha que arrancar um profeta que estava no porão, na sonolência, acomodado. Deus não deixa os seus na zona de conforto, porque o Evangelho é cruz. Evangelho é pagar preço. Se fosse facilidade, estava todo mundo, a igreja estava superlotada, mas o caminho é apertado, a porta é estreita, e ele está dizendo: o vento soprou para eu despertar você, levantar você, desprender o teu barco e fazer ele ir adiante, porque grande é a obra que eu tenho para realizar na tua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia, levanta a sua mão e diga assim: eu sei que o vento de Deus sopra onde quer. Senhor, nessa noite me ensina a usar a vela. Senhor, eu quero aproveitar a força do vento para sair do lugar que eu parei. Eu quero ir adiante, eu quero ir avante. Eu não sou daqueles que recuam. Pode soprar, porque a vela já está posta, preparada para me conduzir na força e na direção do teu vento, que é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. O vento não era para você parar, o vento não era para desarrumar a tua casa, o vento não era para tirar a tua vida, o vento é para trazer você para perto de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Ele sabe como trazer, ele sabe como trabalhar. Oh, aleluia, aleluia. Vai no fluir do vento, meu irmão, vai no fluir do vento, minha irmã. Ele está soprando para você alcançar coisas tremendas. Ele quer acelerar processos na tua vida que estavam parados. Aleluia. Ele quer revelar uma obra que está por vir. Ele quer trazer provisão. Ele quer abrir caminhos em lugares desconhecidos. É o vento de Deus. É o vento de Deus que sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus te soprou para cá, Deus te soprou para esse ministério, Deus te soprou para essa obra, Deus te soprou para trabalhar no reino dele. Deixa ele trabalhar com o vento que ele quiser mandar, com a velocidade em que ele quiser mandar. Ele tem propósitos a cumprir nesse vento. Coloca a mão no seu coração e você deve orar ao Senhor nessa noite. Você deve entender para que desse vento e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Se apresentar a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu entendi que o vento atravessado é só para acelerar, Senhor, a minha vida, o meu barco. Já era para eu estar mais longe. Eu atrasei muita coisa, Senhor, na minha caminhada, mas o vento do Senhor, ele não chegou atrasado, é no tempo certo. O Senhor está me conduzindo. A vela já está a 45 graus, aleluia. E o vento já está me conduzindo para o desígnio de Deus. Vai cumprir o propósito de Deus na tua vida, meu irmão. Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Ele vem ao seu encontro
caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai afogar. Faça como Israel o mar atravessou, e o nome do Senhor no hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, você vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Há o vento de Deus soprando para cumprir propósito. Você recebe isso nessa noite? Há um vento de Deus soprando para cumprir propósito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Há um vento de Deus soprando para cumprir propósito. Aleluia! Aleluia! Eu não posso deixar de perguntar se tem alguém que quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador. Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração por você. Ou se você quer se reconciliar, está afastado ou afastada e quiser tomar essa posição ao lado de Jesus, entendendo que o vento soprou lá na sua casa, porque Jesus te ama tanto, Ele quis trazer você para perto dele, e você quer tomar essa decisão, dizer: Senhor Jesus, eu entendi esse vento, eu estou entendendo esse vento, e eu estou aqui para atender o seu chamar. Você quer se reconciliar com Jesus? Você pode sair do seu lugar e vir aqui no altar, que nós vamos orar por você. Você pode aplaudir a Jesus, porque quem sopra o vento é Ele, para cumprir o propósito dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O culto já foi ganho, porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Os anjos estão em festa nessa noite. Se há mais alguém que queira tomar essa decisão tão importante da vida, tão linda, que é decidir estar com Jesus, você pode sair do seu lugar agora e vir aqui na frente, que nós vamos orar por você. Não há mais ninguém? Amém. Glória a Deus. Eu, Maico, recebo a Ti, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Firma os meus passos na Tua presença e na Tua casa. Obrigado por me receber em Teus braços. Você pode aplaudir a Jesus? Senhor, nós entregamos o Maico em Tuas mãos. Ele é Teu, está sobre os Teus cuidados. Senhor, soprou o vento, Senhor, lá perto de Caxias, para trazer o Maico para os Teus braços nessa noite. Nós entregamos ele, Senhor, em Tuas mãos, porque sabemos que estás seguro contigo, Senhor. Como ele orou junto com o pastor, firma os seus passos na Tua presença e na Tua casa. Nós entregamos ele em Tuas mãos, em nome de Jesus. A igreja dá glória a Deus.
Deus abençoe. Aleluia. Quando estiver frente ao mar, Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. não tenha medo se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar, o vento vai soprar, vai abrir caminho, e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. E o mesmo Deus que mandar o vento para abrir o caminho, Ele vai mandar um vento atrás de você para fechar o caminho, para exterminar todos os teus inimigos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você vai para casa com essa palavra: Deus te ama e Deus manda vento para cumprir propósito. Não se desespere no vento, apenas pergunte: Senhor, para quê? Por quê? O que tu queres? Eis-me aqui, e se apresente a Ele, porque Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Amém? Então, como já foi anunciado aqui, evangelismo, dia 15, sábado, quinta do avivamento, próxima quinta, dia 20, é bom você estar e trazer um visitante, e no dia 23, no domingo, nós teremos o nosso culto de missões. Nossa programação é terça-feira, 9 às 11, e vamos terminar uma campanha aqui, reconstruindo muros. Foram 7 terças-feiras aqui clamando por reconstrução em áreas da nossa vida. Então nós vamos terminar essa campanha, é a 7ª terça-feira que vem, 9 às 11 da manhã. Quinta-feira esse culto da palavra e de libertação. Domingo, 9 horas da manhã, o encontro dos crentes, escola bíblica, dominical, e às 19 horas culto de louvor e adoração. Levanta essa mão e diga assim: Deus deu a palavra e eu recebi a palavra. Pai, nós te agradecemos porque tu sempre nos responde. Obrigado, Senhor, por endireitar os nossos caminhos, por conduzir os nossos passos e por acelerar o processo, Senhor, permitindo ventos contrários ou atravessados só para nos ver andar na tua presença. Obrigado porque entendemos em todos esses momentos que o Senhor continua no controle da nossa vida. E pedimos, Senhor, continue nos alertando sim. Continue nos despertando, Senhor, quando tentarmos adentrar em porões para nos esconder do chamado. Senhor, tu tens uma grande obra conosco e não queremos naquele grande dia estar com as nossas mãos vazias quando nos apresentarmos diante de ti. Por isso, Senhor, nós aceitamos esse despertar do vento, essa direção do vento, para que nós estejamos fazendo a tua vontade. Leva-nos, Senhor, em paz e em segurança para nossa casa, e que o teu Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a tua mão para receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações de Deus o Espírito Santo, que sopre sobre as vossas vidas, que sopre sobre a vida dos vossos familiares para cumprir propósito, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus vitorioso disse: Deus te abençoe. Até sábado para quem vai evangelizar e até domingo para quem vai estar conosco. Até mais. Não esqueça da chave na mesa, documento, foto, vem aqui pegar.